Era uma madrugada comum quando Rafael, um jovem fascinado por mistérios digitais, recebeu uma mensagem anônima em um fórum obscuro. O título era simples: Quarto Trancado. O link parecia um convite perigoso, mas a curiosidade falou mais alto. A promessa era clara: quem entrasse ali veria algo que mudaria para sempre a forma de enxergar o mundo. Ele hesitou, mas a adrenalina venceu. Abriu sua conexão protegida e seguiu as instruções. O ambiente era diferente de qualquer outro site que já havia explorado. Fundo preto, códigos estranhos piscando na tela e no centro um aviso: se você entrou aqui, não há mais volta. Rafael sorriu, achando que era apenas uma tentativa de assustar iniciantes. A página demorou a carregar, como se estivesse sendo puxada de outro tempo. As palavras surgiam lentamente, letra por letra. Ele sentiu um arrepio inexplicável ao perceber que cada linha parecia estar escrita naquele exato momento, só para ele. Um som baixo ecoou em seus fones, um chiado quase imperceptível. Ele retirou os fones por um instante, achando que fosse problema no computador, mas o barulho continuava, vindo de algum lugar da casa. Um frio tomou conta do ambiente, e a sensação de ser observado se intensificou. O link o levou a uma segunda página, ainda mais enigmática. Nela, não havia nada além de uma porta digital. O ícone parecia pulsar, como se fosse algo vivo. Abaixo, uma frase: entre apenas se estiver disposto a pagar o preço. Rafael riu nervosamente. Aquilo tudo soava teatral, mas parte de si queria acreditar que havia algo verdadeiro por trás. A promessa de um segredo proibido era irresistível. E então, ele clicou. A tela escureceu e por alguns segundos Rafael pensou que seu computador havia travado. Mas logo a imagem voltou, revelando uma sala simples, iluminada apenas por uma lâmpada fraca pendurada no teto. O lugar parecia real demais para ser apenas uma transmissão. O chão era de madeira gasta e as paredes estavam cobertas por arranhões profundos. No centro da sala havia uma cadeira de ferro, posicionada de frente para a câmera. Estava vazia, mas a sensação era de que alguém acabara de sair dali. Rafael ficou em silêncio, observando, enquanto o som de uma respiração lenta preenchia o ambiente. Não era a dele. De repente, uma mensagem surgiu na tela, escrita em letras vermelhas: você foi escolhido para assistir. Ele sentiu o coração disparar. O site parecia saber exatamente quem ele era, como se o tivesse esperado. O chiado nos fones voltou, agora mais forte. Rafael retirou-os novamente, mas percebeu que o som não vinha do computador. Estava em sua própria casa, ecoando pelas paredes. Era impossível distinguir palavras, mas parecia uma voz tentando sussurrar algo incompreensível. Ele respirou fundo e tentou se convencer de que estava apenas cansado. Olhou de volta para a tela, e dessa vez, a cadeira já não estava vazia. Uma figura encapuzada havia aparecido, imóvel, encarando a câmera. Não havia rosto, apenas sombras onde os olhos deveriam estar. O site não oferecia botões de saída, apenas a figura e uma contagem regressiva surgindo no canto. 10:00, 10:59, 10:58. Rafael não sabia o que ia acontecer quando chegasse a zero, mas parte dele queria descobrir. Foi nesse momento que ele percebeu: não havia mais como voltar atrás. O contador continuava a diminuir, e cada segundo parecia arrastar-se como um peso. Rafael observava fixamente a figura encapuzada, que permanecia imóvel. O silêncio absoluto era mais aterrorizante que qualquer som. Quando a contagem chegou em 00, a câmera se moveu sozinha, como se alguém a controlasse do outro lado. Lentamente, ela girou até revelar uma porta de madeira trancada com várias correntes enferrujadas. Gravada na madeira, estava a mesma frase que ele havia lido antes: entre apenas se estiver disposto a pagar o preço. Rafael riu nervosamente. Aquilo tudo soava teatral, mas parte de si queria acreditar que havia algo verdadeiro por trás. A promessa de um segredo proibido era irresistível. E então, ele clicou. A tela escureceu e por alguns segundos, Rafael pensou que seu computador havia travado. Mas logo a imagem voltou, revelando uma sala simples, iluminada apenas por uma lâmpada fraca pendurada no teto.
O lugar parecia real demais para ser apenas uma transmissão. O chão era de madeira gasta, e as paredes estavam cobertas por arranhões profundos. No centro da sala havia uma cadeira de ferro, posicionada de frente para a câmera. Estava vazia, mas a sensação era de que alguém acabara de sair dali. Rafael ficou em silêncio, observando, enquanto o som de uma respiração lenta preenchia o ambiente. Não era a dele. De repente, uma mensagem surgiu na tela, escrita em letras vermelhas. Você foi escolhido para assistir. Ele sentiu o coração disparar. O site parecia saber exatamente quem ele era, como se o tivesse esperado. O chiado nos fones voltou, agora mais forte. Rafael retirou-os novamente, mas percebeu que o som não vinha do computador. Estava em sua própria casa, ecoando pelas paredes. Era impossível distinguir palavras, mas parecia uma voz tentando sussurrar algo incompreensível. Ele respirou fundo e tentou se convencer de que estava apenas cansado. Olhou de volta para a tela e dessa vez a cadeira já não estava vazia. Uma figura encapuzada havia aparecido, imóvel, encarando a câmera. Não havia rosto, apenas sombras onde os olhos deveriam estar. O site não oferecia botões de saída, apenas a figura e uma contagem regressiva surgindo no canto. 10:00, 10:59, 10:58. Rafael não sabia o que iria acontecer quando chegasse a zero, mas parte dele queria descobrir. Foi nesse momento que ele percebeu. Não havia mais como voltar atrás. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Toda vez que fechava os olhos, os sussurros voltavam. Vozes múltiplas e em idiomas que ele não entendia chamavam seu nome em meio a frases desconexas. Era como se houvesse uma multidão escondida atrás de suas paredes. Ele começou a ouvir batidas mais fortes vindas do corredor. O som ritmado lembrava passos, mas não havia ninguém. A cada batida, a luz da lâmpada oscilava, mergulhando a casa em sombras sufocantes. Rafael pegou o celular para filmar, mas o aparelho não respondia. A tela permanecia preta, mesmo ligado. Foi então que ele percebeu algo ainda mais estranho. A mesma contagem regressiva reaparecera, desta vez em seu celular. Mas não era um vídeo, era sua tela inicial. O desespero aumentou quando a contagem chegou a 0h00 novamente. A casa inteira vibrou com um estrondo, como se algo tivesse se libertado. Rafael correu até a porta de entrada, mas ela não se abria. Estava como a porta do vídeo, trancada por correntes invisíveis. As vozes ficaram mais altas, agora claramente chamando por ele. Algumas riam, outras choravam, todas vindas de dentro do quarto que ele nunca teve. O frio tomou conta do ambiente e Rafael sentiu que não estava mais sozinho. Ele se virou lentamente e viu, no fim do corredor, a mesma figura encapuzada, imóvel, observando-o. Dessa vez, não havia tela entre eles. A figura começou a andar em direção a Rafael. Cada passo parecia pesar toneladas, ecoando pela casa inteira. Ele recuou, tropeçando, tentando encontrar uma saída que já não existia. Quando a figura chegou perto, finalmente falou. A voz era múltipla, como se centenas de pessoas falassem ao mesmo tempo. Você aceitou entrar. Agora faz parte do quarto trancado. Rafael gritou que não queria, que não havia entendido as regras. Mas a figura apenas estendeu a mão, revelando uma chave antiga e enferrujada. Abra a porta e a verdade será sua. Ele hesitou, mas algo maior que sua própria vontade o empurrou a aceitar a chave. Ao tocá-la, sentiu o metal queimar sua pele, deixando uma marca que parecia gravada a fogo. A casa estremeceu novamente e uma porta apareceu no fim do corredor. Não era uma porta comum, era a mesma do vídeo, com correntes e arranhões, pulsando como se fosse viva. O coração de Rafael disparava, mas a sensação de que precisava abrir era mais forte, como se toda a sua existência dependesse daquele momento. E contra toda a lógica, ele colocou a chave na fechadura.
As correntes caíram com um estrondo ensurdecedor, como se milhares de vozes gritassem em uníssono. Rafael empurrou a porta lentamente e um cheiro de podridão tomou conta do ar. O quarto era pequeno e escuro, com paredes cobertas de símbolos estranhos. No centro havia um espelho gigantesco, rachado em várias partes. Mas o reflexo que ele via não era o dele. No espelho, Rafael se via preso à cadeira de ferro que antes estava vazia. O verdadeiro ele parecia estar do outro lado, observando, desesperado, enquanto o reflexo sorria de forma sombria. As vozes gritaram todas ao mesmo tempo. O preço é a sua alma. Rafael tentou se soltar, mas correntes invisíveis o mantinham preso. Sua força se esvaía, e a cada dia sua imagem no espelho parecia mais distante, mais irreconhecível. O quarto parecia se alimentar de sua vitalidade. As paredes pulsavam como carne viva, e cada batida parecia um coração gigantesco. Era como se o próprio lugar fosse uma criatura, e eles eram apenas alimento. Certo dia, uma nova figura apareceu no quarto. Um jovem assustado, sentado diante de seu computador, vendo a mesma transmissão que havia prendido Rafael. O ciclo estava prestes a se repetir. E Rafael entendeu. Agora, ele era parte do espetáculo. O tempo já não tinha sentido no quarto trancado. Dias e noites se confundiam, e Rafael já não sabia há quanto tempo estava preso. Mas ele compreendeu algo ainda mais aterrador. Ninguém realmente saía dali. As vozes, antes apenas sussurros, agora revelavam seus segredos. Cada pessoa que caía no quarto se tornava parte da entidade maior, alimentando um ciclo eterno. A internet escondida era apenas o portal, mas a verdadeira prisão estava além do que qualquer humano poderia compreender. Do outro lado do espelho, seu reflexo continuava vivendo sua vida, sorrindo para os amigos, trabalhando normalmente como se fosse ele. Mas ele sabia que aquilo não era mais humano. Era apenas uma cópia, um fantoche do quarto. Ele olhou em volta e viu os outros prisioneiros todos com expressões de desespero. Alguns já não tinham mais rosto, apenas sombras onde havia antes identidade. Estavam se tornando parte do quarto. O espelho brilhou novamente, revelando outro jovem pronto para acessar o site. Rafael tentou gritar, mas sua voz não existia. Ele era apenas mais uma sombra observando o ciclo se repetir. E a última coisa que ele ouviu antes de se apagar foi a mesma frase que o trouxera até ali: "Entre apenas se estiver disposto a pagar o preço."